Olá, alunos! Agora vamos falar sobre a estrutura de um fio, seja ele do fio do pelo corporal, seja ele do fio de cabelo. Então, a gente vai dividir essa parte em duas. Vamos falar sobre a estrutura química e vamos falar sobre as divisões físicas, as partes de um fio. Vamos começar então pela química. Bom, na estrutura química de um fio de cabelo, a gente pode dividir em duas partes também. A fração orgânica e a fração inorgânica. Na fração orgânica nós vamos ter queratina, água e lipídios. A queratina, ela compõe mais ou menos 85% da massa de um fio. Por quê? Porque a queratina ela é uma proteína de estrutura. Então, a queratina ela é essa proteína que vai formar o fio. É o próprio fio de cabelo ou do pelo corporal, é queratina. E no meio dessa queratina nós temos água e também temos lipídios. Da onde vem essa água e esses lipídios? Glândula sudorípara e glândula sebácea. Por isso, no cabelo, nós temos, então, uma certa oleosidade. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Isso vem da atividade glandular. E aí nós temos uma fração inorgânica, ou também dita como fração mineral do fio de cabelo. Então, nessa parte a gente tem traços de alguns elementos químicos que em geral eles vêm da alimentação. Nós podemos ter então ácido glutâmico, cobre, ferro, zinco, manganês, alumínio, cobalto, até mesmo prata e ouro no cabelo. Claro que numa quantidade muito pequena, porém detectável. Isso vem da alimentação e de hábitos de vida. Por isso acontece por quê? Porque muitos metabólitos que a gente ingere, eles podem se acumular no fio de cabelo, eles podem ser transferidos, parte dele, para o fio de cabelo. Por isso o fio de cabelo muitas vezes é utilizado para fazer exame antidrogas, para saber se alguém utilizou uma droga em determinado tempo. Dá para fazer isso analisando o fio de cabelo. Você pega o fio de cabelo de uma pessoa, sabendo o tempo que leva um cabelo para crescer, como a gente viu, o cabelo ele cresce em média 1 centímetro por mês. Se você pega um fio de cabelo de 5 centímetros, digamos, agora vamos supor que a gente esteja no mês de dezembro, o cabelo de 5 centímetros, se você pegar a pontinha do cabelo, você pode voltar os centímetros ali. E aí você vai deduzir dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto. E o que tiver naquele fio, naquela pontinha referente ao mês de agosto, você vai saber o que a pessoa utilizou, se ela utilizou alguma droga naquela época. Então, o nosso cabelo pode revelar muitas coisas sobre nós. E o cabelo, ele tem essa divisão, que a gente viu que ela é química. Agora, nós vamos falar sobre a divisão física do cabelo. O cabelo ele pode ser dividido em partes ou estruturas. Então a queratina ela se organiza de uma forma como se fosse em camadas. Ela consegue ela se separa em partes físicas diferenciadas e cada qual com a sua importância para o fio de cabelo. Vamos começar falando então da cutícula. A cutícula ela é a parte mais externa do fio e é uma parte muito importante, porque ela serve para quê? Para proteger as partes internas do fio de cabelo. A função dela é fazer proteção da camada interna do fio, que é o córtex. Então a cutícula ela é queratina também, mas organizada como se fosse escamas, para fazer essa proteção da parte interna. Então, a cutícula, eu quero que vocês agora vejam comigo aqui na imagem. Nesta imagem que nós estamos vendo, na imagem que está aqui com o número 1, nós temos um cabelo que tem a cutícula intacta.
pode ver que ela lembra como se fosse escama de peixe, uma sobreposta à outra, bem fechadinha. E aqui nas outras imagens nós temos alguns danos capilares. Na imagem 2, nós temos um cabelo completamente destruído. Na imagem número 3, nós temos as cutículas abertas. Quando que as cutículas são abertas? Elas podem ser manipuladas para serem abertas ou fechadas. Tudo vai depender, por exemplo, do pH. Aqueles shampoos anti-resíduos, eles têm pH bem elevado, pois quanto maior o pH, ou seja, mais básico, mais a cutícula vai se abrir. E ele vai promover uma limpeza muito mais profunda, ao mesmo tempo que vai fazer mais ressecamento. Por sua vez, pHs baixos ou ácidos fecham a cutícula. Por isso que shampoo normalmente tem pH alcalino, porque ele precisa abrir um pouco a cutícula para fazer a limpeza. E aqui nós temos a imagem número 4. Essa aqui nós temos um cabelo onde ele perdeu camadas de cutícula e o córtex está exposto, mas não completamente danificado. Agora, voltando aqui para mim, vamos falar sobre uma outra estrutura do fio de cabelo, que é o CMC, ou cimento intercelular. O que é isso? Isso é um material lipídico que serve para fixar a cutícula ao córtex. Para manter a cutícula presa ao córtex, a gente tem então esse cimento intercelular. Ele é feito basicamente de lipídios e ceramidas, e ele é um material que é muito sensível à radiação ultravioleta, à umidade e à ação de agentes químicos. Então ele se degrada com muita facilidade, por isso que a gente tem que usar condicionador após a lavagem dos cabelos, que é para reconstituir a queratina e devolver esse cimento intercelular. E aí nós temos o córtex. O córtex é a camada interna do fio, é o próprio fio de cabelo. Então, o fio de cabelo ele é feito do córtex, porém ele tem a cutícula em volta para protegê-lo. Tudo isso é feito de queratina. E a queratina do córtex, ela se organiza como se fosse uma corda. Quem aqui já pegou uma corda para ver como que ela é? A corda nada mais é que um fio enrolado em outro. No córtex, a queratina ela se organiza dessa mesma maneira. É uma queratina enrolada numa queratina que se enrolam em outras queratinas, formando então o córtex, que é o fio de cabelo. E o córtex ele é então responsável pelas características mecânicas de um fio de cabelo. Que características mecânicas são essas? Elasticidade e resistência. Porque o fio de cabelo ele pode ser esticado, mas até um certo limite sem se romper. Essa característica ela é garantida graças ao córtex. E nós temos uma outra estrutura que na verdade ela não existe. Ela só é observada em alguns fios maiores, porque em alguns fios maiores, na região próxima da raiz, aparece um espaço oco. E esse espaço oco eles chamam de medula, mas não tem nada ali. O que é essa medula? Então essa medula é esse espaço oco que aparece muito próximo à raiz, que acredita-se que ela serve apenas para a fase inicial do crescimento do fio, para orientar o fio em direção à epiderme. E depois, quando o fio ultrapassa a epiderme, essa parte some, e aí fica oco. E o cabelo vai crescendo. Então eles não sabem exatamente para que serve, mas é um espaço vazio próximo à raiz que pode ser encontrado em alguns fios que são mais longos. Agora eu quero que vocês observem aqui comigo nesta figura. Esta figura ela mostra o corte de um fio de cabelo. E aqui nós temos uma imagem bem detalhada mostrando como que é, né? A gente tem aqui a cutícula que se organiza em camadas e ela consegue ficar grudadinha uma na outra graças ao cimento intercelular. E dentro das cutículas nós temos essa área maior, que é o córtex, que também é queratina, porém organizado como se fosse uma corda.
São várias moléculas, são várias proteínas de queratina, uma entrelaçada na outra, se entrelaçando em outras, se entrelaçando em uma corda maior, formando então o córtex. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida retornaremos para falar como que funciona, como que é feita a queratina.